Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma capacitação da Mondiale. Nosso destino agora é a região dos Balcãs. Nós vamos fazer um giro por esses países espetaculares. Nós vamos começar aí na Eslovênia, vamos passar por Montenegro, pela Croácia, Sarajevo, Bósnia e Herzegovina. Vai ser assim uma série de países muito bacanas. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Essa é uma região muito especial. Nosso parceiro é Compass. Quem estará conosco hoje na apresentação é a Ana e a Kátia. As duas estarão conosco nessa apresentação. E eu quero chamar a atenção de vocês. Já entrou a apresentação, a tela da apresentação. A Eslovênia, que é onde a Ana está, já está reaberta. Existe uma lista de países liberados, a maioria dos países europeus. Eles não usam mais máscara lá, já estão liberados da máscara. Os restaurantes, bares estão funcionando a 100% da capacidade, já não tem mais divisão de 50%, hotéis, está tudo a 100%. Então, é para que vocês já possam ter essa informação, já passarem aí para seus clientes de que o mundo está reabrindo, a Europa está se reabrindo, e muito daquilo que se falou lá no início, vão funcionar de 50%, isso foi só no início do processo de reabertura. Hoje, a Eslovênia já funciona a 100% da capacidade, não mais 50%, distanciamento dentro do restaurante e hotéis, tá bom? Bom, eu vou passar a palavra. Nos acompanha também o nosso diretor de Europa, o Leonardo Coutinho. Léo, dá um tchauzinho aí no final. Oi, Léo. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, Léo. Bom, você já falou, esse destino de hoje é uma das coisas mais lindas que tem na Europa. Países maravilhosos, antiga Iugoslávia, né? Bem, vamos deixar para a nossa querida a Kelly fazer a apresentação direitinho aí, que vai ser com certeza muito boa. Vai ser bacana, sim. Obrigado. No final, a gente te chama aí, Léo. Mas, gente, é só isso, então, para que a gente possa começar. Eu vou passar a palavra, então, para a Ana, que vai seguir com a apresentação. Mais uma vez, um bom dia e uma boa apresentação a todos. Ana, é com você. Seu microfone está no mudo, Ana. Ativa ele, que aí a gente consegue te ouvir. Desculpem. Agora está bem? Pode ativar a câmera também. Está bem. Ok. Desculpem. Então, bom dia a todos. O meu nome é Ana Sluga e eu vou apresentar alguns lugares mais destacados dos Balcãs, porque é o destino principal da Compass. E no final, também vou dedicar algumas palavras para descrever os nossos produtos, tanto os circuitos acompanhados como grupos sob medida, produtos FIT e cruzeiros adriáticos. O nosso escritório está localizado em Ljubljana, a capital da Eslovênia. A Eslovênia é um país pequeno no centro da Europa, mas como podem ver, temos mais de 20 escritórios de Compass por toda a Europa, Ásia, América do Norte e também América Latina. Então, a pergunta clave é: onde ficam os Balcãs? A Península dos Balcãs se situa no sudeste da Europa e inclui países de ex-Yugoslávia como a Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Kosovo, Montenegro e Macedônia do Norte, como Albânia, Romênia, Bulgária e Grécia. Então, vamos começar com uma breve apresentação de alguns dos países balcânicos. Começamos com a Eslovênia. Já temos ouvido algumas coisas da situação atual em Eslovênia e nesta foto podemos ver o conhecido Lago Bled, o pastel kremšnita, que é típico para o povo Bled, cavalos de Lipica, que tem uma longa tradição na Eslovênia, rafting no rio Soča e caminhada nas montanhas, que se considera um dos desportos nacionais em Eslovênia.
Então, a Eslovênia é um país com um pouco mais de 2 milhões de habitantes, localizado no coração da Europa, com uma conexão muito boa com países vizinhos. Está, por exemplo, só a 2h30 de Veneza, 3 horas de Viena e Budapeste e 2 horas de Zagreb, a capital da Croácia. E a Eslovênia também é o país mais desenvolvido da área dos Balcãs. Os turistas gostam muito da capital Ljubljana porque é uma cidade pequena, peatonal, viva, verde e muito segura. Ljubljana também é a cidade na que a nossa empresa tem a sede. E não podem sair da Eslovênia sem visitar o Lago Bled, que fica a uns 50 quilômetros de Ljubljana e é conhecida como a Pérola dos Alpes Julianos. O lago tem uma ilha no meio que se pode visitar como barco típico chamado Pletna. Na ilha fica uma igreja como um sino que cumpre desejos. É recomendável visitar também o castelo de Bled, que tem um mirador maravilhoso sobre o lago e as montanhas. Outro lugar importante para turismo da Eslovênia são as grutas de Postojna. São as grutas mais grandes da região do Kars e as grutas mais visitadas da Europa. Muitas vezes, as agências nos perguntam se o comboio das grutas está incluso no preço de ingresso. E a resposta é que sim. Realmente não se pode entrar nas grutas sem apanhar o comboio pequeno, que podem ver nesta foto. E perto da Postojna fica também o conhecido Castelo Prediama. Prediama é um castelo barroco muito interessante. O seu nome significa castelo numa gruta. O castelo tem localização espetacular, em frente de um precipício de 123 metros e, segundo a lenda, é ali onde encontrou refúgio o Robin Hood da Eslovênia, Erasm Prediamski. O litoral esloveno tem só 47 quilômetros, mas apesar disso tem muito para oferecer. Uma das cidades mais lindas é Piran, com ruas estreitas e pitorescas onde ainda se pode sentir uma forte influência veneziana. Seguimos com Croácia. Croácia é o país vizinho da Eslovênia e mais visitado desta zona. Nesta foto podemos ver a cidade de Rovinj, numa península pequena, Trufas de Istria, que é o nome da península onde fica esta cidade, ostras de Ston, mariscos e barco caraca, no que se pode ir de excursão em Dubrovnik. Croácia tem um pouco mais de 4 milhões de habitantes. Tem mais de 1000 ilhas que ficam frente à costa do Mar Adriático e tem um clima variado. O turismo é uma fonte de receita importante durante o verão, pois é um dos 20 países destinos turísticos mais visitados do mundo. E Zagreb, a capital da Croácia, fica entre a costa adriática e a Europa Central e tem nada menos que 1 milhão de habitantes. Mas, apesar disso, ainda conserva o encanto das cidades medievais, pois foi resultado da união de duas cidades medievais. A 130 quilômetros de Zagreb fica o conhecido Parque Nacional Plitvice, com 100 cataratas cada ano visitadas por 1 milhão de turistas. O parque é bastante grande e a visita dura 4 horas. É preciso mencionar que o terreno dentro do parque pode ser difícil para passageiros que têm problemas com mobilidade. Dentro do Parque Nacional não há hotéis. Há 3 hotéis de 2 ou 3 estrelas na entrada ao parque e existem planos de renovação destes hotéis no ano seguinte para melhorar a qualidade. Split é a segunda cidade mais grande da Croácia e a capital da região Dalmácia. Tem vários sítios arqueológicos, históricos e culturais que estão na lista de Patrimônio da Humanidade da Unesco.
O Palácio Diocleciano inclui importantes restos arqueológicos e é o monumento mais destacado da cidade. E aqui vemos Dubrovnik, a cidade conhecida como a Pérola do Adriático. Tem história muito rica e tem vivido um verdadeiro boom turístico nos últimos anos. Para amantes do Jogo de Tronos, adicionamos a informação que em Dubrovnik tem filmado várias cenas em lugares diferentes. Em Croácia, há 1.244 ilhas. E as chamamos o país de 1000 ilhas. E, sem dúvida, é um paraíso repleto de ilhotas e pequenas extensões de terra. As ilhas mais conhecidas e visitadas são Hvar, Korčula e Brač. O seguinte país que vamos conhecer é Bósnia e Herzegovina. Nestas fotos podemos ver o nascimento do rio Buna, com Tekija, em Blagaj. É um tipo de mosteiro islâmico, o conhecido prato burek de Bósnia e rafting no rio Neretva. O país tem 3.500.000 habitantes. O nome do país provém de duas regiões históricas, Bósnia e Herzegovina. Bósnia fica na área do norte do país e a área do sul pertence à Herzegovina. Atualmente, é um dos países mais pobres da antiga Iugoslávia, por a devastadora Guerra de Bósnia. Mas para nós, Bósnia é um país de comida excelente e gente muito amável. Nesta foto, podem ver o conhecido bazar Baščaršija, no centro de Sarajevo, a capital da Bósnia, e a cidade que sobreviveu 3 anos de guerra. A cidade de Mostar é conhecida pela ponte antiga e majestosa, que também deu o nome da cidade. Quando esta ponte foi construída, no século XVI, tinha o arco mais grande do mundo. No ano 1993 foi destruída na guerra e logo reconstruída no ano 2004, como símbolo da paz e reconciliação. E agora vemos Medjugorje, que é um dos lugares de peregrinação mais conhecidos do mundo católico e atrai milhões de visitantes. Neste lugar ficam 2 colinas, a Colina das Aparições e Križevac, onde construíram uma cruz que tem 8,5 metros em memória de 1900 anos da morte de Jesus. É importante destacar que o caminho de subida às 2 colinas é muito exigente. Na foto vimos a Colina das Aparições. Agora continuamos com Montenegro. Nestas fotos podemos ver a Baía de Kotor, Jeep Safari no Parque Nacional Durmitor, passeio no barco pelo Lago Skadar. Montenegro é um país pequeno, com só 670.000 habitantes. O nome no montenegrino é Crna Gora, o que se traduz literalmente como Montanha Preta, como referência ao cor dos Alpes Dináricos vistos desde o mar Adriático pela sombria tonalidade dos bosques. A região costeira de Montenegro é considerada um dos últimos grandes descobrimentos no turismo mundial. Kotor é uma cidade antiga que tem nome pela baía na que se encontram muitos edifícios góticos e renascentistas. E Budva é outra cidade costeira e o centro turístico conhecido pelas praias arenosas, vida noturna e maravilhosa arquitetura mediterrânea. Sveti Stefan é uma ilha pequena muito bonita ao lado de Budva. Hoje, a ilha inteira é um hotel de luxo chamado Aman Resort. E na ilha se pode chegar só se tem reserva no hotel ou restaurante. Para ter uma ideia do valor da hospedagem ali, é a partir de 1.000 euros por quarto por noite. Continuamos com Sérvia. Nas fotos vemos a conhecida rua Skadarlija do Belgrado, a capital, o comboio Shargan 8, que conectava Belgrado com Sarajevo e Dubrovnik, prato típico čevapčići e outra carne grelhada.
Sérvia, com 7 milhões de habitantes, é o país mais grande da ex-Yugoslávia. A oferta turística da Sérvia é dividida entre o turismo urbano, centrado nas grandes cidades de Belgrado, Novi Sad e Niš, e o turismo das zonas rurais, onde destacam sobretudo os mosteiros e a natureza, como regiões montanhosas de Zlatibor, Kopaonik e Tara. A capital, Belgrado, é uma das cidades mais antigas da Europa e hoje é muito conhecida pela vida noturna e gastronomia. Na foto vemos a conhecida igreja de São Sava, que é uma das igrejas ortodoxas mais grandes do mundo. A uns 100 quilômetros de Belgrado fica a cidade chamada Sremski Karlovci, uma cidade que parece um bairro pequeno de Praga ou Budapeste e é muito conhecida pela produção do vinho. A cidade de Novi Sad é um grande centro industrial e cultural nacional. É conhecido por o festival musical Exit, que enche a cidade com jovens de toda a Europa. E seguimos com uma apresentação da Macedônia do Norte. Nas fotos vemos o canhão Matka e safari com burros e cavalos. Igual que a Eslovénia, também Macedônia do Norte é um país pequeno, tem ao redor de 2 milhões de habitantes. Desde a independência, o país tem procurado impulsionar o turismo internacional, alegando tanto a herança histórica como cultural e natural das que dispõe. O terreno é principalmente montanhoso. Na fronteira meridional se encontram 3 grandes lagos, Ohrid, Prespa e Doiran, que são divididos pela fronteira com Albânia e Grécia. O lago Ohrid é a capital turística da Macedônia do Norte. É um dos lagos mais antigos do mundo e está na lista da Unesco. Conta-se importante que em Ohrid não há hotéis de 5 estrelas e os hotéis de 4 estrelas não estão no mesmo nível que em outras cidades. Skopje é a capital e é uma cidade de história dramática e fascinante. A cidade perdeu parte do seu legado no terremoto de 1963, mas conserva alguns vestígios otomanos e tem reconstruído edifícios de inspiração neoclássica. E agora vamos continuar. Agora vamos continuar com Albânia. Nestas fotos podemos ver ao lado da Riviera albanesa, vemos comida típica, tipo de empanada e guisados e parapente, o que é desporto de adrenalina muito popular. A Albânia é um país muito montanhoso, com alturas generalizadas de mais de 1000 metros. Conta-se importante que a Albânia ainda é um país em desenvolvimento e por isso é preciso informar aos clientes que a infraestrutura não é a melhor. Há poucas autoestradas e pode durar bastante para atravessar fronteiras. Mesmo assim, o país está a viver um desenvolvimento de turismo muito grande, sobretudo no litoral, e tem ganhado bastante fama como um destino turístico economicamente acessível. A maioria dos lugares de interesse em Tirana, a capital da Albânia, fica ao redor da Praça Skanderbeg, um grande espaço aberto em pleno coração da cidade. Esta cidade metropolitana tem vivido uma modernização muito rápida, enquanto muita arquitetura otomana, italiana e comunista ainda nos lembram da sua história e mantém o espírito dos tempos antigos. Shkodër é uma das cidades mais antigas e históricas da Albânia e também um centro cultural e econômico importante. Para perceber a cidade é imprescindível visitar o Castelo Ruzafa, que guarda uma das lendas mais interessantes e mais tristes deste país. Continuamos com a cidade de Berat.
Berat, o nome da cidade, significa cidade branca. E se é verdade que os olhos são o espelho da alma, Berat é a alma da Albânia. É também conhecida como a cidade de 1000 janelas, como podemos ver nesta foto. Continuamos com o país mais jovem, Kosovo. É um país balcânico com reconhecimento limitado, porque Sérvia ainda o considera como uma região autônoma dentro do seu próprio terreno. Kosovo é habitado por quase 2 milhões de habitantes e tem 2 línguas oficiais, o albanês e o sérbio. Grande parte do país é montanhosa, sobretudo ao lado das fronteiras. A capital de Kosovo é Pristina, uma cidade pequena que se pode visitar a pé porque tem uma zona grande de pedestres. E Prizren é a cidade mais bonita e autêntica de Kosovo, apesar de ser quase desconhecida no mundo turístico. Nesta cidade, a cultura local, de momento, tem ganhado a batalha do tempo e globalização pelas que outras cidades grandes estão a perder a essência. Agora, seguimos com o seguinte país, que é Bulgária. Na primeira foto da Bulgária, podemos ver a igreja do São Jorge de Sofia, Ilha do Mar Preto, Santa Anastásia e Bansko Jeep Safari. Bulgária é um país com várias zonas montanhosas por um lado e costa do Mar Preto por outro. Bulgária conta com uma notável diversidade, como paisagem que passa dos picos nevados de montanhas dos Balcãs até o cálido e ensolarado litoral do Mar Preto, com grandes praias arenosas. Da planície continental do Danúbio no norte até forte influência do Mediterrâneo nos vales e terrenos baixos no sul. Bulgária é muito conhecida pelas rosas e o conhecido Festival das Rosas ao começo de junho. Semelhante como a Albânia, também Bulgária tem poucas autoestradas. Para conhecer Bulgária, é obrigatório visitar a capital Sofia, uma cidade com história rica, arquitetura magnífica, muitos museus, galerias, teatros, parques, hotéis, restaurantes, etc. E o mosteiro de Rila é um dos lugares mais visitados em Bulgária. Foi fundado na primeira metade do século X e durante séculos foi um centro espiritual, educativo e cultural do país. Seguimos com a cidade Veliko Târnovo. Veliko Târnovo é uma das cidades mais antigas do país. Sua história remonta a mais de 5 milênios atrás. E continuamos com Plovdiv. Plovdiv é a segunda cidade mais grande do país, conhecida, sobretudo, pelo Estádio Romano. Seguimos com uma apresentação da Romênia. Romênia é o país mais grande dos Balcãs. Nas fotos podemos ver o conhecido Palácio Pilas, Minas de Sal Turda e a ruta de Transfagarașan. É interessante que a Romênia e Moldávia são os únicos países da Europa Oriental cujas línguas são românicas. O turismo da Romênia está a desenvolver-se pela complexidade de objetivos turísticos que este país tem. Montanhas, praia e mar, delta do Danúbio, cidades medievais, regiões ricas em folclore, mosteiros, vulcões de barro, grutas, águas salgadas e minerais, etc. Semelhante à Bulgária e Albânia, a infraestrutura da Romênia também não é muito desenvolvida. Bucareste é uma cidade que, desde a entrada da Romênia na União Europeia, vive um novo período de esplendor que fazem lembrar que a cidade foi conhecida como Pequeno Paris. E Sibiu é a cidade mais importante das que foram fundadas durante o século XII pelos saxões de Transilvânia.
como cidade velha muito bem conservada até hoje. Sighisoara é uma das cidades medievais melhor conservadas da Europa, o que faz que a Unesco incluiu esta cidade na lista de Patrimônio da Humanidade já no ano 1999. Sighisoara é conhecida por ser a cidade natal de Vlad Drácula. A parte de norte da Romênia se chama Bucovina e é conhecida pelos mosteiros pintados. Brașov é uma das cidades mais visitadas do país pela quantidade de lugares de valor histórico que tem e pelos lindos monumentos que passam do estilo gótico a barroco e renascentista. Agora vemos o Castelo Branco, que é uma mansão medieval muito bem conservada e é rodeado por uma aura de mistério e lenda ao redor do mito de Drácula de Bram Stoker, ainda que não está relacionado com o verdadeiro Drácula. O Castelo de Pelas é um castelo bastante novo, construído entre 1873 e 1914. É a antiga residência do verão dos reis, que atualmente é um museu. E realmente, se visita a Romênia, é obrigatório visitar este castelo. E agora seguimos com algumas informações gerais sobre a região, que são: o euro, a moeda euro tem só Eslovênia, Montenegro e Kosovo, mas é muito fácil trocar a moeda. É mais fácil se o passageiro tem euros, mas trocar dólares não é um problema. Geralmente, se aceitam cartões de crédito, exceto nas áreas do sul como Albânia e Macedônia. Eslovênia e Croácia têm turismo mais desenvolvido desta zona e também são os países mais caros. Contudo, se pode encontrar tanto opções econômicas para comer como opções de luxo de estrelas Michelin. Por exemplo, se pode comer e beber por 15 euros por pessoa ou 100 euros por pessoa. A comida, em geral, é baseada na carne e no litoral também em peixe. Em Eslovênia e Croácia, hoje, já há também diferentes opções vegetarianas. A seguridade é alta na toda a zona, mas como em outras partes do mundo, também aqui há ladrões, assim que é preciso cuidar suas coisas, mas com um senso comum. Quando viaja pelos Balcãs, é preciso atravessar muitas fronteiras, e isso pode atrasar a viagem. Nas algumas zonas é preciso ter cuidado também quando olham distâncias no Google Maps, porque, por exemplo, pode fazer que uma viagem dure 4 horas, mas na realidade dura 7 ou 8 horas, devido à infraestrutura deficiente e retrasos nas fronteiras. Os hotéis em Macedônia do Norte, Bulgária e Romênia, muitas vezes não são do mesmo nível do que em outros países. E cada país tem sua língua própria e oficial, mas as línguas dos países de ex-Yugoslávia são muito parecidas e nós podemos entender sem problemas. A maioria das línguas dos Balcãs são línguas eslavas, com exceção do albanês, que é uma língua indo-europeia independente, e o romano, que é uma língua romance. Em geral, a gente que trabalha no turismo fala também inglês, italiano e alemão, mas depende da zona. Agora, vamos continuar com a apresentação dos produtos de compras, nas quais destacam grupos sob medida, produtos fit, cruzeiros adriáticos, mais incentivos e eventos. Vou apresentar também alguns produtos novos do ano seguinte e circuitos acompanhados. Podemos ajudar com todo tipo de grupos sob medida, não só por os Balcãs, mas por toda a Europa. Quando preparamos itinerários e ofertas, sempre temos na mente todos os detalhes precisos para realizar uma viagem inesquecível. Oferecemos uma grande variedade de itinerários e produtos para os clientes que preferem viajar também individualmente.
como, por exemplo, city breaks com visitas guiadas, traslados e excursões, tours privativos com guia que faz de motorista ao largo da viagem e guias locais nas cidades. E também self-drive tours são populares para os que preferem descobrir os países no carro alugado ao seu próprio ritmo. Nós encarregamos-nos da reserva dos hotéis e outros serviços desejados. Entre os produtos FIT mais populares são passeios pelas ilhas croatas, que combinam visitas do continente com visitas das ilhas mais conhecidas, como Brač, Hvar e Korčula. E nossos cruzeiros adriáticos se classificam em 5 estrelas e são completamente equipados com tudo o que se precisa para uma viagem no barco inesquecível. É importante adicionar que se trata de barcos pequenos, que aceitam máximo 38 pessoas e são muito exclusivos. E temos também o departamento Compass-Meet, que é especializado em todo tipo de eventos em Croácia e Eslovénia. Quanto aos produtos novos, em 2021, é preciso mencionar 2. Primeiro é Small Group by Compass. Trata-se de saídas garantidas com preços comissionáveis semelhante a nossos circuitos acompanhados, mas com uma diferença muito importante. O número limite de passageiros no nosso Small Group by Compass é 20 no autocarro de 49 assentos para máxima comodidade. As saídas são garantidas com guia acompanhante em inglês, mas oferecemos a possibilidade de saída privativa exclusiva já com mínimo 15 passageiros, com guia acompanhante em espanhol sem suplemento. Há 6 itinerários básicos com 28 variações entre abril e outubro e um itinerário com 3 saídas no inverno. Outro produto é Go Balkan Express. Ou podemos resumir como um tipo de hop-on, hop-off tour pelos Balcãs, pois tem um valor fixo por pessoa por dia. Trata-se de um produto para clientes individuais, máximo 8 pessoas, mas econômico, com hotéis não nem de 3 estrelas. Há 3 itinerários conectados por Eslovénia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Macedônia do Norte, Albânia e 3 opções de produto. Produto básico, standard e premium, que incluem diferentes coisas. Básico só traslados e guia motorista, standard inclui também hospedagem e premium inclui também city tours nas cidades com guias locais, em Zagreb, Zadar, Split, Dubrovnik e Sarajevo. Todos os tours são disponíveis com guia motorista que fala inglês, como tour grupal ou tour privativo, que tem suplemento extra por dia. Possível também com guia motorista que fala espanhol. Seguimos com circuitos acompanhados. Agora vou apresentar o produto mais popular de Compass, que são os circuitos acompanhados. Compass oferece saídas garantidas, pois se realizam já como um só passageiro. Todos os hotéis são de 4 ou 5 estrelas, e os circuitos incluem visitas guiadas e algumas entradas e traslados em veículos de diferentes tamanhos com ar-condicionado. Sempre enviamos documentos da viagem com toda a informação precisa umas 2 semanas antes do começo da viagem e para todos os circuitos oferecemos também pre- e pós-stay. Outra coisa importante, todos os preços do folheto são comissionáveis. Aqui podem ver fotos dos nossos folhetos, um em espanhol e outro em português. Algumas informações dos circuitos. Oferecemos mais de 20 circuitos acompanhados operados pela Compass. Mas no nosso folheto incluímos também alguns circuitos operados pela agência Atlas. Os circuitos têm saídas garantidas de março a novembro. Em todos temos guia acompanhante que fala espanhol e em alguns guia acompanhante que fala também português. Usamos hotéis de 4 ou 5 estrelas com boa localização. Em cada circuito temos opção de meia pensão, pequeno almoço e jantar nos hotéis. Os passageiros podem adicionar também pre- e pós-stay com traslado incluído, sempre
quando o voo de chegada ou saída esteja a ou da mesma cidade de começo ou final do circuito. Isto não é válido para circuitos e cruzeiros da Atlas, que eu vou apresentar mais tarde. Os circuitos incluem também carregadores de bagagem nos hotéis, uma mala por pessoa. E crianças menores de 12 anos não aceitamos nestes grupos. Uma informação importante é também a possibilidade de ter saída exclusiva em privativo para grupos com mais de 31 passageiros sem suplemento. Muitas vezes nos perguntam o que significa a nota no folheto sobre Hosted Tour. A explicação é que se no começo ou final do tour há poucos passageiros, até 7, a organização é um pouco diferente. Sem guia acompanhado e com traslados entre cidades, com motoristas de fala local e com guias locais de fala hispana. Nos parece importante também mencionar que os grupos no maio, junho, setembro e outubro são grandes. Se os passageiros preferem grupos mais pequenos, recomendamos viajar em julho e agosto, ou a final de outubro. É verdade que no verão faz mais calor, mas neste tempo, em geral, grupos não são muito grandes. Assim que igual pode ser mais confortável viajar assim. Vamos falar agora um pouco sobre os circuitos concretos da Compass. Temos várias séries de circuitos e em cada série os circuitos têm algo em comum e se entrelaçam. A primeira série é S200, que são circuitos chamados As Pérolas. São circuitos que têm de base a viagem de Ljubljana até Trieste, o que podem ver no mapa, mas podem começar em diferentes cidades, em Praga, Viena, Veneza ou Zagreb também. Há também uma versão mais curta deste circuito, que é só uma parte das pérolas e se chama Três Tesouros Express. Começa em Ljubljana e termina em Dubrovnik. Aqui vemos algumas fotos de lugares conhecidos que se visitam nestes circuitos: Parque Nacional de Plitvice, Bled, Opatia, etc. Outra série é S300, que tem de base o circuito Croácia Express, com 2 noites em Zagreb, 3 noites em Split e 2 noites em Dubrovnik. E tem lugares de visitas adicionados ao começo e final. Assim, temos circuitos que combinam Croácia Express com cidades da Europa do Leste, como, por exemplo, Varsóvia, Cracóvia, Praga, Viena, Budapeste, Berlim, ou outras cidades e países como Veneza, Ljubljana, Montenegro, Bósnia, Sérvia, Albânia, Macedônia do Norte, Bulgária e Romênia. Alguns circuitos mais curtos já não são publicados, como, por exemplo, de Varsóvia a Budapeste, de Berlim a Budapeste e de Praga a Budapeste. Mas isso não significa que não se podem fazer, mas que o preço é sob pedido. E aqui vemos algumas fotos da Europa do Leste que incluem esta série de circuitos. E na página seguinte, a parte balcânica, que já podem reconhecer alguns lugares que já tenho apresentado. Seguimos com outra série, que é S500, e combina Croácia com Eslovénia, Veneza, Bósnia e Herzegovina e Sérvia. No 2020, o temos combinado também com Romênia e Bulgária. Continuamos com um circuito completamente diferente, que é o S600, que faz Romênia e Bulgária. E que o temos alterado um pouco neste ano. O que temos feito é alterar a ordem do itinerário. Agora se visita Bucareste no meio do circuito. Assim que se alguém quer visitar só a parte da Romênia, o pode fazer e começar e terminar o circuito em Bucareste. Também o post-day deste circuito se faz em Bucareste, para os que se queiram desfrutar mais desta cidade interessante. Para todos que ainda não sabem, a Atlas é a nossa empresa irmã, pois temos o mesmo dono. Por isso, no ano passado, temos decidido incluir
alguns dos seus circuitos e cruzeiros no nosso folheto também. É importante saber que, por isso, os circuitos e cruzeiros de Atlas têm condições um pouco diferentes, sobretudo em relação com as cancelações e pagos. Por exemplo, nos seus circuitos, os traslados de chegada e saída, no caso de pre e post-stay, não estão incluídos e se pagam com suplemento. Os dois circuitos de Atlas, muito populares, são Croácia Fabulosa, desde Zagreb, e Croácia Fabulosa, desde Dubrovnik. São circuitos um pouco mais econômicos que os da Compass, mas muito completos e diferentes dos nossos circuitos. Incluem outras cidades e ilhas e têm incluídos alguns almoços e jantares também. É importante destacar que tem guias acompanhantes bilíngues, em espanhol e português. A Atlas oferece também 2 cruzeiros nos que têm algumas saídas como gerente de cruzeiro em espanhol, o que pode ser muito interessante para os passageiros que falam espanhol. O cruzeiro A304 é especialmente popular, porque combina o cruzeiro pelas ilhas croatas com uma parte do continente e visita também países como Montenegro, Albânia e Macedônia do Norte. Nesta oportunidade, avisamos que circuitos acompanhados para o próximo ano já estão preparados. Temos mantido os preços de 2020 para saídas de 2021 e a venda já está aberta. Queremos destacar 2 novidades dos circuitos do próximo ano, que é noite adicional em Skopje nos circuitos S361, 62, 63 e 4, para ter tempo para relaxar ou desfrutar da capital da Macedônia do Norte. E no circuito S362 temos incluído a visita de Kosovo, o país mais jovem dos Balcãs. É também o nosso primeiro e único circuito que inclui Kosovo. E para terminar, algumas informações gerais. Na pantalha podem ver o nosso número de emergência disponível todos os dias, das 7 da manhã até 10 da noite. Todos os que atendemos as chamadas falamos espanhol. Por isso, pedimos que todos nos chamem imediatamente quando tiverem algum problema, para poder resolvê-lo rapidamente. Enquanto a ferry e catamarã, para poder visitar as ilhas da Croácia, é preciso escolher uma destas opções. Muitas vezes os clientes não conhecem a diferença e por isso queremos explicar. Catamarã é mais confortável, rápido e local de desembarque fica nas cidades velhas, mas é muito dependente do tempo, não permite veículos a bordo e não é muito frequente. Os clientes que viajam de carro, então, têm de optar pelo ferry. Os bilhetes se podem comprar no destino sem problema. E é preciso destacar que ainda se comprar bilhete previamente, se a fila igualmente tem de esperar. E não é possível utilizar o carro nas cidades velhas, como Hvar e Dubrovnik. Por isso, quando chegar ali, podemos organizar só carregadores de bagagem até o hotel central, por exemplo, e não também o traslado. A diferença entre quarto duplo e twin também é muito importante. É preciso ter cuidado quando pedir reserva de hospedagem. Quartos duplos têm uma cama matrimonial e twin, 2 camas separadas. É importante também contratar seguro de viagem no seu país, por se por qualquer motivo não possam viajar. E hotéis não sempre são os do folheto, por isso escrevemos no folheto o semelhante. As visitas das cidades, os ingressos normalmente não são incluídos, só alguns ingressos principais. E é preciso destacar que em Montenegro, em verão, há muito tráfego nas fronteiras. Então, temos chegado até o final. Muito obrigada pela atenção. E se